Adriano, o que é um purgatório? Adriano, o que é o purgatório? Muito boa pergunta. Quem mandou ela foi o Marcos Alves, da cidade de Cruz Machado, Paraná. Vamos descobrir. Bom, o purgatório, de acordo com a Igreja Católica, de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica, é o lugar onde ou a condição em que as almas das pessoas que morreram têm que pagar pelos seus pecados para serem purificados. De acordo com o catecismo da Igreja Católica, essa purificação tem que ser feita a fim de obterem a santidade. Essa purificação tem que ser feita a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O catecismo também diz que a tradição da Igreja fala de um fogo purificador, mas o purgatório existe de acordo com a Igreja Católica. Mas a Bíblia não fala nada disso. Tanto que nem a palavra purgatório você encontra na Bíblia em nenhum lugar. Ela não é citada. Então nós podemos concluir que o purgatório não existe. Para nos ajudar a concluir isso, nós vamos considerar alguns textos. Como eu sei que você gosta de considerar comigo na Bíblia, vamos ler juntos. 1 João capítulo 1, versículo 7. Diz: No entanto, se estamos andando na luz, assim como ele mesmo está na luz, estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos ler um outro texto. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue. O que esses dois textos têm em comum? E o que eles têm a ver com a questão do purgatório? Vamos raciocinar. Nos textos, nós vimos que apenas o sangue de Jesus, através do sacrifício, ou seja, do resgate dele, pode purificar os nossos pecados. Somente por meio disso. E não pelo fato de ficarmos num tempo no purgatório, como é ensinado. Então, entenda, só o sacrifício ou o resgate de Jesus que purifica o sangue, que purifica os pecados das pessoas. Segundo ponto, vamos ler Eclesiastes 9:5. Nos diz: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. O que esse texto tem a ver com o purgatório? Bom, aqui diz, no texto que acabamos de ler, que a condição dos mortos é de que eles não sabem mais nada. Eles não têm nenhuma função, não têm consciência de nada, não sentem dor, ou seja, estão em um estado de inativos, ou seja, estão em uma condição nula. Como eu disse, sem dores, sem sentimentos, sem consciência, sem pensamentos, absolutamente nada. Isso é o que a Bíblia diz das condições dos mortos. O que esse texto tem a ver com o purgatório? Aqui deixa claro que ninguém, depois que morre, pode ser deixado num lugar para se purificar, para poder assim ser salvo para ir para o céu. A Bíblia não ensina isso. Terceiro ponto e o último. Romanos, capítulo 6, versículo 7. Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. O que esse texto tem a ver com o purgatório? Aqui deixa claro que depois que nós morremos, nós não temos mais punições por conta do pecado. Nós não devemos mais por conta do pecado. A morte paga o pecado por completo. Quer ver uma complementação desse raciocínio? Romanos 6:23 diz: Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Resumindo, de acordo com o que nós lemos na Bíblia, o purgatório não é citado e não dá nenhuma margem para acreditarmos que ele de fato exista. Então, nós podemos afirmar que, de acordo com a Bíblia, o purgatório simplesmente não existe. Essa ideia do purgatório, ela teve início na filosofia grega. Se você estudar sobre filosofia grega, você vai ver que o purgatório se originou dali. E não da Bíblia.